culturas e identidades. Gostei dessa modinha, viu, L'Oreal? Gostei. Bem, isso era uma moda cantada, né, no interior do Brasil, exatamente em comemoração às festas de São Sebastião. Linda, gostei. Gostei do ritmo. Eu adoro esse tipo de ritmo. Tunique e Tinoco, né? Tunique e Tinoco. Bem, professor Gandra, vamos lá. Agora é com você, viu? Não vamos brigar. Uma das suas áreas maldoso. Uma das suas áreas de especialidade, professor Grande, é o sebastianismo. Inclusive o Remy Bauer, ele diz que havia um sebastianismo em Portugal antes de Manuel Gandra e outro depois de Manuel Gandra. Pois bem, dizem que a base do mito sebastianista é o messianismo judaico. Professor, o que é que consiste, inclusive, na crença da vinda de Messias depois de um período de crise? Há algum fundamento nisso, professor? Ou seja, até que ponto se pode, de facto, anexar o sebastianismo ao contexto da tradição judaica? Essa é uma ideia que os judeus, sobretudo os autores judeus ou amigos deles, querem fazer passar relativamente ao sebastianismo. Fazem de todos os autores cristãos velhos, cristãos novos aos judeus, incluindo o famoso Bandarra e outros mais. Quando, efetivamente, não há a mínima prova disso, pelo contrário, até há provas a favor, exatamente, do seu caráter cristão velho. Isto não tem, evidentemente, nenhuma intenção de ferir suscetibilidades, nem de... É uma ironia da minha parte, porque, efetivamente, tudo quanto podemos buscar na história e na história vista nesta perspectiva em que eu a coloco, ou a partir da qual tento vislumbrar e a tenho tentado estudar, mostra que o Bandarra e a maioria dos autores portugueses, adeptos da crença ou crentes da vinda do Messias, não tinham sequer costela judaica, quanto mais serem judeus. Bem, o que se passa, e eu recordo, porque talvez a maior parte dos autores não saibam, ou se tenham esquecido, ou efetivamente sejam distraídos, qualquer desses motivos pode ser invocado, é que no cristianismo também há a crença no retorno do Messias. E, portanto, não é só no judaísmo. E, portanto, eu penso que respondi à questão. Essa questão, não é? Portanto, a questão fundamental é que também no âmbito do cristianismo há um messianismo. Não é um messianismo tão vivo. Porquê? Porque o Messias dos cristãos já chegou e há de um dia regressar, mas já chegou, enquanto os judeus não chegou ainda. E, portanto, evidentemente que a esperança e a expectativa dos judeus é muito mais apertada e muito mais forte que a dos cristãos. Seja como for, o sebastianismo e a mística, diríamos, quinta imperial portuguesa, bebe, e aí teremos que evidentemente conceder que é assim, bebe, não apenas, então, se queremos chegar onde essa pergunta nos leva, bebe não apenas nas tradições anteriores ao cristianismo, a saber, o judaísmo, mas também bebe em tradições posteriores ao cristianismo, como seja o islamismo. E, portanto, podíamos dizer que o nosso quinto imperialismo, a nossa teoria ou doutrina do quinto império e o sebastianismo, que é de certa maneira uma espécie de veículo dessa teoria também, dessa doutrina, é fruto de uma síntese de vários mitos e de várias doutrinas milenaristas e messiânicas, que todas elas são casadas de uma forma mais ou menos equilibrada e que nós vamos, se estudarmos a sério os manuscritos que existem, os muitos manuscritos e as muitas coletâneas de profecias que existem, vamos perceber que todas elas, todos, judeus, cristãos e muçulmanos, estamos presentes lá, todos. E, portanto, o mito é um mito, tal como o culto do império, é um mito de convivência. É um mito de confraternização, não é um mito de exclusão.
Olha, professor, há alguma coisa mais a acrescentar então sobre esse contexto da tradição judaica? Não, né? Não, de todo. Não, de todo não faz nenhum sentido. Aliás, isso é um assunto que têm sido os autores, sobretudo autores brasileiros, que têm tentado forçar essa nota. E têm publicado muitos livros sobre o assunto, incluindo até professores universitários, investigadores e universitários brasileiros, que têm caído nessa esparrela, têm escorregado nessa casca de banana, porque é uma casca de banana. A argumentação utilizada é uma casca de banana, completamente destituída de sentido. É uma casca de banana colocada para os incautos escorregarem, evidentemente. Bem, professor L'Oréal, nós vamos voltar novamente ao Maranhão, vamos voltar novamente à crença no sebastianismo. O seu resultado, o resultado da combinação, que resulta da combinação de quatro fatores. O primeiro, o messianismo português. De agora vamos novamente entrar em choque com o grande mestre sebastianista, que é o Manuel Gandra, sobre a figura do Padre António Vieira. Mas eu não quero entrar em choque com ninguém. E depois, L'Oréal, a gente vai ver a situação económica e a colonização do Maranhão. Tá, vamos nos fixar nisso aí. Também a semelhança geográfica que existe entre Alcácer Quibir e a Ilha dos Lençóis, no Maranhão. Vamos falar um pouco também sobre a lenda sebastianista na Ilha dos Lençóis. Vamos colocar todos esses 4 itens, professor L'Oréal, e trazer então realmente esse senso comum, eu poderia dizer até esse folclore, não é? Porque não deixa de ser um folclore no Maranhão sobre o sebastianismo e sobre esse assunto. Vamos lá. O Felipe, eu gostaria de me insurgir contra esse roteiro aí, e que de certa forma nós já falamos sobre ele. Isso que você apontou aí são de fato, digamos, as causas oficiais, né? Que a combinação desses 4 fatores para o fato do sebastianismo ter se implementado no Maranhão. Eu particularmente acho todas elas furadas. Bem, para quem convive... Exceto o messianismo português. A figura do Padre Antônio Vieira, como nós vimos, é algo estranho, né? Porque ele é jesuíta. Bem, pelo que deu para perceber aí, eu estava obedecendo a ordem, não é? L'Oréal, permite-me só dizer mais uma coisa, está bem? Posso? Deixas-me dizer só mais uma coisa. Então é o seguinte, para ver, o Padre António Vieira, inclusivamente, coloca como centro, como fonte fundamental do mito do Quinto Império, o livro de Daniel, o livro do Antigo Testamento, Daniel. Ora, o livro de Daniel não entrava antes, se não esporadicamente, nas fontes sustentando o mito do Quinto Império. O que entrava efetivamente nessas fontes e que era citado, e nós encontramos isso referido por vários autores, é uma profecia de origem bizantina, portanto grega, onde o protagonista não é Daniel, nem é nenhum desses personagens do Antigo Testamento, mas é apenas Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, que é o imperador do Quarto Império, e que portanto não é romano, é grego. Ora, isto é exatamente a visão portuguesa da história do Quinto Império. O Quarto Império é grego, não é romano. Roma não é um império. Roma quis ser um império, por isso encomendou o sermão aos jesuítas. Eis a pergunta também que eu tinha feito até em Portugal no congresso lá do MIL, né? Porque quando a gente fala em Quinto Império, quais foram os 4 impérios anteriores? Porque e uma outra pergunta que entra nisso que o Gandra acabou de colocar. A perspectiva, mesmo vamos considerar que Roma tenha sido o Quarto Império. Vamos considerar. Que aqui independe de qual foi o império, dentro dessa análise. Né? O Quinto Império será uma continuação
do império anterior? Ou o Quinto Império é alguma coisa diferente do que foi o quarto? Então, o Quinto Império será o que foi a Grécia? O Quinto Império será o que foi Roma? Ou o Quinto Império será alguma coisa diferente do que foi a Grécia, se a Grécia for tida como o quarto, ou Roma? Eu fiz essa pergunta em Portugal. Por quê? E é preciso perguntar sobre isso, dentro da perspectiva, inclusive, do que o Gandra está colocando. Não é? Porque os pesquisadores repetem as coisas e não refletem sobre o que eles estão falando. É a maior parte. A maior parte. Decora. É aquela grande autoridade que é os grupos. Que quem faz pesquisa acadêmica sabe muito bem como é que funciona o meio acadêmico. CTRL-X. Então são grupos setorizados. Aquele grupo um cita o outro, como você vai citando as grandes estrelas da constelação de determinadas universidades, você vai sendo acolhido pelo grupo. É assim que funciona. Não é só dentro do meio acadêmico, não é em qualquer lugar. E sempre aqueles indivíduos que são considerados os párias, ou quase sempre, têm ali uma atuação periférica, exatamente, que não fazem parte desse grupo. Mas o que é latente, o que fica latente nessa questão, aqui não entra independentemente da análise da documentação. É simplesmente uma reflexão sobre a situação. O Quinto Império é a continuidade do quarto. Porque se for, tem um problema na leitura do Quinto Império, que ele fala no advento de um novo amanhã. Como é que ele fala em alguma coisa nova, sendo em si mesmo velho? Porque se ele for o que foi Roma, qual é a Roma que nós estamos falando? É a Roma católica? É a Roma imperial, cujo império material, inclusive, já se esfacelou há muitos séculos? Então não pode ser. Ou seja, na ideia própria do Quinto Império, ele tem que de fato ser uma ruptura, inclusive eurocêntrica. Porque ele aponta para alguma coisa diferente. E aí, todos os pesquisadores, nisso que o Gandra está colocando, têm caído numa esparrela, porque o país que vai capitanear, que vai trazer e que vai falar desta diferença é Portugal, que sempre foi tratado como o subúrbio da Europa. Ainda bem. Ainda bem. Porque não ficou conspurcado. Mas é no subúrbio da Europa que essa tradição fica assegurada, né, e traz essa mensagem. Ora, então nós temos de Portugal, que olha, como a mensagem de Fernando Pessoa, olha o Ocidente, futuro do passado. Mas qual o Ocidente que a figura, que a cabeça está olhando? É o novo mundo? Ou é a Europa? O que olha Portugal? E olha para onde em termos de futuro? Porque o Brasil também sempre foi tratado como um país do futuro. Mas é aquele futuro que não chega nunca? Ou é aquele futuro, aí sim, numa ideia de Quinto Império, né, inserido dentro desse vasto contexto, aonde Portugal, não como país geográfico, de repente, muito mais como uma entidade abstrata, né, de um grande império que vai surgir do mundo, e sim, surgirá sim. E quem traz toda essa novidade, não só conceitual, teórica, comportamental, é Portugal, não é Roma, nunca foi. Então há, nesse aspecto, daí é que, no meu entendimento, a figura e a proeminência que é dada aos jesuítas, e isso é dado graças ao reforço e à chancela real de Dom João III. Dom João III pretende sim trazer para Portugal alguma coisa que ele ou não teve peito, ou não teve dinheiro, ou não teve tempo, né? Tem que estudar, porque a Inglaterra criou uma ruptura com o papado e instaurou o rei na Inglaterra, é rei e sacerdote, né? Todas as ações, posso
muito enganado, mas parece que todas as ações de Dom João III, Vão Geografia, até hoje não estudou devidamente. Então precisa. Portanto, essa ideia de que Portugal vai trazer um quinto império sobre que ótica? Até essa ideia de quinto império, os jesuítas e mesmo Dom João III começam a inventar alguma outra coisa muito estranha e que de fato precisaria da gente analisar isso. Portanto, certamente a crença sebastianista, voltando ao nosso assunto do Maranhão, como resultado da combinação jesuítica, para mim é contestável. Agora, o messianismo português, claro, o messianismo português, e é preciso frisar, esse messianismo português, como o Gandra vem frisando, ele não pode ser feita na colocação do messianismo, subjugar o messianismo português como sendo de cariz eminentemente hebraico, porque não tem relação com o messianismo hebraico. Tem algumas convergências, né? Mas ele não se restringe e não se reduz ao messianismo hebraico. Ele é alguma coisa diferente. Então, nesse aspecto, Portugal foi, aqui o Portugal geográfico também, né? Aquele território foi um território de confluências e de tradições que rompeu com quase todas as tradições da Europa, fossem elas judaicas, fossem elas cristãs, fossem elas muçulmanas. E ao mesmo tempo que ele rompe, ele acolhe essas tradições, mas cria alguma coisa muito própria, né? Então, a situação econômica e a colonização do Maranhão, sim, pode entrar essa ideia de que o Maranhão, por ter uma proximidade muito maior com Portugal, como nós falamos, por conta disso, daquela divisão, né? O Brasil era dividido em duas macro-regiões, que era Brasil, ou Ilha Brasil, ficava situado, sei lá, hoje pegaria onde está Tocantins, né? Quase Brasília ali, para baixo, aquilo de Brasília para baixo ali, seria esse Brasil, né? Essa Ilha Brasil. E para cima era o Maranhão, né? Então o Brasil era dividido, tanto é que havia o Palácio do Grão-Pará em duas regiões realmente muito grandes, e outras desenvolveram-se de modo completamente diferente, né? Agora, o que eu gostaria de trazer, porque a gente já falou, é por isso que eu falei que eu queria me insurgir um pouco sobre a programação aí, trazer uma coisa admirável e que é muito pouco conhecida em relação ao mito do sebastianismo no Rio de Janeiro. Porque quando há escritos, eu não me lembro, porque eu sou péssimo para guardar nomes, mas há relatos da vinda do Estácio de Sá já saindo da Bahia para vir para o Rio de Janeiro, porque os franceses estavam criando um problema. Os franceses queriam criar aqui no Rio de Janeiro. Primeiro eles tentam criar a França no Maranhão, não conseguem, né? Os portugueses vão e tomam o Maranhão dos franceses. Depois eles vêm para o Rio de Janeiro e tentam também criar uma colônia que é a Henryville, né? Tenta criar a França Antártica aqui no Rio de Janeiro. Estácio vem exatamente e debela essa situação. E é curioso, inclusive, essa relação da coroa portuguesa com os índios, porque a coroa portuguesa nunca foi numerosa, nunca teve homens em armas e sempre teve a ajuda dos índios. Até no próprio deslocamento que a gente vê das entradas e bandeiras já mais à frente, né, você tem, geralmente o número é esse, 100 portugueses, 3.000 índios acompanhando. Ora, sem português não consegue prender 3.000 índios, né? E isso sem contar que os portugueses tinham filhos a ver com navios, com as Índias, né? Há relatos de, por exemplo, eu acho que é o Raposo Tavares, que tem 40 filhos. Então, os índios se deslocavam porque
as entradas e as bandeiras eram deslocamentos familiares. Os portugueses já eram aceitos dentro das famílias. Né? É isso que o casamento do português com o mameluco, com o caboclo, é algo que a gente tem que chamar a atenção, né, em relação a isso também. Bom, o que vai acontecer? Quando o Estácio está vindo da Bahia para cá, ele já traz a imagem de Dom Sebastião, de São Sebastião. E ele já vinha, parece, com ordens expressas de batizar a cidade em nome do rei. Naquela altura era Dom Sebastião. Então há uma situação muito curiosa, porque Sebastianópolis, né, que era o Rio de Janeiro, tem uma ligação muito grande com a ideia de Dom Sebastião. E a gente vê isso muito na toponímia da cidade. A toponímia da cidade, e à medida que a cidade vai se fortalecendo, o problema é que, novamente, essa ideia de um Dom Sebastião, seja do rei, seja do santo, depois vai sendo anexado a uma ideia meramente católica. Né? Mas na toponímia do Rio de Janeiro, só para ter uma ideia do que vai acontecer, nós temos assim vários marcos. Primeira quantidade de templos que são dedicados a São Sebastião, ou a Dom Sebastião, seja lá como for. Né? Então a gente tem uma confluência desses templos, desses lugares. O nome do santo e do rei vai sendo entoado, vai sendo cantado, vai sendo plantado. Né? Eu vou tentar fazer aqui rapidamente uma linha do tempo nesse mundo da toponímia, para a gente verificar a quantidade. A gente estava no Maranhão, né? Quase que na mesma época também existe um marco de Dom Sebastião. E se a gente considerar que no Rio Grande do Sul, onde a presença portuguesa foi escassa, exceto lá nas missões, no Guaíra, etc. e tal, mas então nós temos a presença de Dom Sebastião de norte a sul do Brasil. De norte a sul do Brasil. E é curioso, porque essa presença fortíssima, a gente pode, claro, é o mito, é a lenda, é toda uma carga e uma veia profética que está por trás disso aí. Então, certamente, a força de implantação entra por outros canais, né? Que a gente, dentro do imaginário, que a gente até hoje não consegue entender muito bem como é que isso se coloca. Né? Mas só para os cariocas, por exemplo, que desconhecem, né? E a festa de São Sebastião aqui no Rio de Janeiro é algo muito forte. E a própria história da cidade está ligada a isso. Bom, o que vai acontecer? Estácio é devoto de São Sebastião, e ele já traz essa ordem explícita quando ele vai batizar a cidade. Tanto é que o Rio de Janeiro chama Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Né? Então, quando ele cria numa pequena palhoça o arraial da Cidade Velha, né, que a princípio estava situado no Morro do Castelo. Então ele está na Urca, onde tem uma guerra ali, onde ele vence os franceses, e tem flechado de morte, como foi também São Sebastião, né? Ele morre por flechas envenenadas. E então depois da cidade de São Sebastião, o padroeiro, a imagem vai mudando. Depois ela passa para o alto do Morro do Castelo. E dessa passagem para o alto do Morro do Castelo, a imagem vai migrando para uma igreja militar, que é a igreja de Santa Cruz dos Militares. Depois ela passa para a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é um culto muito ligado aos negros, né? E ao processo dos negros. Então a imagem e o nome, a toponímia, vai migrando para Rosário. Depois ela vai para São Benedito dos Homens Pretos, que ficava na Rua da Vala. A Rua da Vala hoje é a Rua Uruguaiana, né? Depois a imagem vai para Nossa Senhora
do Carmo, isso já na época de Dom João VI. Atualmente é a 1º de março, a gente chama de Rua 1º de Março, né, onde os reis inclusive vão ser coroados, etc. Tal. E depois essa imagem vai para onde fica atualmente a Catedral Metropolitana de São Sebastião, que está fincada na esplanada de Santo Antônio, né? Então, do primeiro templo de palha, que é dedicado ao santo protetor, que é São Sebastião e padroeiro da cidade, construído por Estácio de Sá, né, na entrada da Baía de Guanabara. Porque um outro mito que existe é que dizem que os portugueses não sabiam, os portugueses eram muito incautos, não sabiam fazer praticamente nada. Inclusive, não conseguia reconhecer, distinguir uma água doce de água salgada, né? Porque só esse tipo de anomalia histórica que a gente lida diariamente, e que até hoje se perpetua, né? Depois eu vou voltar nisso, porque tem um professor de geografia que chama atenção para essa aberração histórica que é imputada aos portugueses. Então a imagem, voltando, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Bem, eu acho que nós estamos já com alguns cortes do Rio de Janeiro, que este programa é feito via rádio, e estamos com algum problema de comunicação então. Não é? Estou a perceber. Aparentemente. Já vem aí. É um mapa do Brasil. É uma coisa muito, muito curiosa. E é exatamente aos pés do gigante deitado, que é uma mitologia tupinambá, o gigante de pedra, porque o Estácio funda a cidade no pé do gigante. Hoje a gente chama de Pão de Açúcar, né? Então o Pão de Açúcar é o final do corpo do gigante deitado. Aliás, a Johnny Walker fez uma propaganda belíssima, né, sobre o despertar do gigante, claro, falando do uísque, e o gigante desperta e ele levanta e entra dentro. Estamos com um problema grave de... vai caminhar. A propaganda é lindíssima, né? O corpo da montanha levantando como um todo, e o gigante olha para trás, olha para o Rio de Janeiro e vai-se embora para Passárgada, né? Mas é ali. Então, até a montagem da cidade, a fundação da cidade obedece a essa coisa estranha, porque está ligado a uma mitologia tupinambá de um gigante, de um encantamento também, porque esse gigante é um gigante que foi encantado por um pajé, porque ele se apaixonou por uma índia e abusou sexualmente dela, e o pajé ficou tão furioso com aquilo que encantou o gigante, e aí esse gigante ficou deitado às margens da Baía da Guanabara, né? O corpo desse gigante engloba 7 bairros do Rio de Janeiro, 7 grandes bairros do Rio de Janeiro, e é exatamente aos pés do gigante, no pé do gigante, né, que dentro de uma cabala, a cabeça do gigante é a pedra da Gade. Se a gente considerar, por exemplo, que a árvore da vida, né, a Sefirote, você tem Keter, e você vai aos pés, que é Malkuth, então, sobre essa configuração, o Rio de Janeiro está, dentro do Sefirote da cabala, Estácio funda em Malkuth, no Sefira Malkuth, que é o reino, que é o último Sefira. Então, como reação a essa presença dos franceses, a cidade é assentada na entrada da Baía de Guanabara, entre o Morro Cara de Cão, que a gente chama Cara de Cão, e Pão de Açúcar, hoje, né? Então, o soberano vai consagrar a cidade a São Sebastião, mas, ao mesmo tempo, a Dom Sebastião. Bem, gente... Então, esse local... Oi. Está cortando muito, L'Oreal. Está cortando muito a sua transmissão. É mesmo? Bem, agora 21 horas e 32 minutos. Vamos ficar por aqui para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Continue conosco.
que vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Voltamos já.